Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. É o Senhor que nos proporciona mais uma noite de estarmos na sua presença. Eu quero vos convidar a abrir a sua Bíblia no texto bíblico do Gênesis, o capítulo de número 15. Texto bíblico do Gênesis, o capítulo de número 15. Enquanto os irmãos localizam, quero louvar ao Senhor por a oportunidade, agradecer ao nosso pastor, o pastor Joinville também, nosso pastor Jeremias, missionária Lígia, diretoria dessa igreja. É um prazer estar aqui, é uma honra. O Senhor tem nos feito viver sonhos, propósitos. Eu estou honrado por estar aqui. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade, me dirigir ao coral dessa igreja e dizer a vocês que talvez vocês não tenham dimensão, a ideia da graça e da glória de Deus que é derramada quando vocês adoram ao Senhor. E hoje eu pude, como o nosso pastor que nos antecedeu aqui, dizer que são poucas ou quase não temos a oportunidade de frequentar essa casa num culto de domingo, né? Porque nós temos as nossas respectivas igrejas e compromissos. Eu sou da sede regional de Franco da Rocha. Mas, Fabinho, é um prazer. Quando acaba o culto lá em Franca, eu chego em casa, que a mídia já liberou. O trecho do culto que vocês estão adorando. E eu sou um seguidor nato da catedral, eu já me inscrevi no canal e ativei o sininho. Então o celular começa a vibrar e quando eu vejo o coral, a glória e a graça que a gente sente aqui. Se você assistir esse culto de novo, pastor Joinville, e ouvir esse coral cantando, você navega no oceano do Espírito. Não tem como ouvir esse coral cantando e não sentir o céu abrindo, e a gente, missionária Marlene, subindo, ouvindo alguém dizer assim, céu, morada de meu Deus. Eu sinto a glória de Deus nessa casa, nessa noite. Gênesis capítulo 15, você encontrou? Diga amém. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão, Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, eis que não tem me dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus, conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Amém. Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está a tua palavra. Eu te agradeço, ó Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui para te glorificar. Obrigado, meu Senhor, pela oportunidade. Estamos felizes, Senhor, coração radiantes, regozijando no Senhor, porque a tua presença ela é real neste lugar. E pedimos que o Senhor fale conosco, ou continue falando através da tua palavra. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos para a edificação, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Estou feliz de estar nessa casa, nessa noite. Minha esposa e a Luísa estão ali também. Vieram adorar o Senhor. E a Luísa é um crente pentecostal que eu gosto de levar quando eu prego. O pastor Jeremias vai lembrar, uma vez eu preguei aqui na catedral, na igreja antiga, ou na primeira igreja, em 2017. E o pastor Jeremias ainda brincou comigo na época, eu não trabalhava aqui na catedral, que quando foi apresentar a família do pregador,
quase metade da galeria da catedral levantou. Eu falei, olha, pelo menos vocês vão, porque quando eu falar paz do Senhor igreja, já tem alguém dando glória. Só que hoje eu trouxe uma, que ela vale pela galeria inteira que eu trouxe aquele dia. Então talvez vocês vão ver ela gritando papai, e vocês vão saber quem é que está gritando lá no meio do templo. E a Luísa, ela é fruto de oração do meu primogênito de 8 anos. A minha esposa, ela é estéril, ela é diagnosticada com esterilidade. Não pode ter filhos. Mas o texto que você tem aí nas suas mãos vai dizer que ele é quem faz a estéril gerar e ser mãe de filhos e habitar com alegria. E o Lorenzo foi 4 anos de oração, e o Senhor abriu a madre dela, e ela concebeu, e o Lorenzo nasceu. Passaram-se 7 anos, o Lorenzo falou, pai, eu queria muito ter um irmão. Todo mundo tem irmão, tem irmã, e eu não tenho. E ele me disse, como que a gente faz para ter um irmão? Eu disse, filho, eu preciso te contar agora a história da sua vida. Como assim? Olha, sua mãe não pode gerar, nós não podemos ter filhos, e você foi um milagre. E milagre a gente só vive se a gente orar. Então, se você quiser viver milagre, ora. Tá bom. Pastor Jeremias, todas as noites do ano de 2019, Lorenzo ajoelhava e falava, papai do céu, eu quero meus bebês. Meus, no plural, missionário. E eu fiz como Abacuque, pastor Fernando, ouvi aquela palavra e temi. E a oração foi desenrolando, mês de janeiro, missionário Luciene, mês de fevereiro, março, abril. No meio do ano, pastor, ele me abordou e disse, pai, eu já entendi o porquê que os meus bebês não vêm. Eu disse, por quê, Lorenzo? Ele tinha 6 anos na época. Ele disse, pai, porque só eu oro nessa casa para eles virem. Por quê? Não, eu não vejo você e minha mãe orando para eles virem. Eu falei, tá bom então. Eu tive que ajoelhar com ele, e ele me vigiando a oração. Imagine, pastor, o senhor orar com uma criança de 6 anos, vigiando para ver se você vai orar aquilo que ele quer que você ore. E eu disse, Senhor, segundo a tua vontade, tenha misericórdia do teu servo, escuta a oração do Lorenzo, mas com misericórdia do teu servo. Aí ele percebeu que eu orei o que ele queria e aquietou. Ele passou o ano orando, Senhor, papai do céu, me dá os meus bebês. Quando foi no dia 30 de novembro de 2019, aniversário do Lorenzo, a minha esposa passou mal, foi ao hospital, e quando ela volta, ela chega nele e fala, filho, a mamãe está grávida. O Lorenzo começa a pular, e ele disse, o papai do céu ouviu a minha oração. O pastor Davi estava conosco lá naquele ano. O papai do céu ouviu a nossa oração. Então ela é um milagre, é o pentecostal do milagre. E esse texto de Abrão, ele é um texto muito lindo. Abrão, ele é uma figura, e depois vai ser mudado para Abraão, mas nesse momento aqui, vamos chamá-lo de Abrão. Abrão, ele foi chamado por Deus no meio de uma cidade rica, próspera, porém idólatra. Ur dos caldeus era uma das 3 maiores cidades da Mesopotâmia na época, que ficava numa região conhecida como Crescente Fértil. Era uma região banhada por rios, onde se criaram assentamentos, e esses assentamentos foram desenvolvendo atividades agrícolas e agropecuárias. E com isso, a prosperidade, a riqueza chegou naqueles lugares. Aquelas cidades eram cidades importantes, cidades ricas, porém, a riqueza daquela cidade produziu neles uma idolatria sem precedentes. Não era uma idolatria que havia alguns deuses na cidade, não. A cidade tinha deuses em todos os lugares e para todos os tipos de situações. Até para compra e venda de casa,
que hoje você faz no cartório, a escritura de compra e venda, você tinha no cartório da época um Deus para aquela situação e para aquela negociação. Olha, você comprou a minha casa, ok, a partir de agora, esse Deus aqui é seu Deus, porque você comprou a minha casa. Havia uma quantidade enorme de deuses naquela situação, naquela região. Ora, Deus olhando para a terra e já conhecendo a história da humanidade, já haviam se passado Adão, Caim, Abel, Sete, já havia passado Noé, a terra já tinha sido destruída com um grande dilúvio, depois foi reconstruída pelos filhos de Noé, depois veio a unificação, ou a separação, melhor dizendo, das línguas, por causa da maldade do homem. Deus olhando para tudo isso, ele encontra lá em Ur uma família, que o patriarca se chamava Terá. Terá tinha 3 filhos, um chamava Naor, outro chamava Arã e outro chamava Abrão. E o texto bíblico vai dizer lá em Atos capítulo 7, que Estevão sendo sabatinado, vai dizer que Abrão recebeu o chamado em Ur, e quando ele sai de Ur com seu pai, eles param em Arã, e quando eles param em Arã, passa-se um tempo, Terá morre em Arã, e agora o Senhor aparece a Abrão e diz: Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E quando Deus chama Abrão, ele faz algumas promessas, e a primeira promessa que Deus faz para ele, eu vou te levar para uma nova terra, e depois ele vai dizer: e vou te engrandecer e engrandecer o teu nome, e farei de ti uma grande nação. Ora, pastor Jeremias, dizer para alguém que tem muitos filhos, para alguém que é jovem, está recém-casado, dizer para ele: olha, você vai ter muitos filhos, ou você já tem muitos filhos, e destes filhos eu vou fazer uma grande comunidade, é algo que soa como lógico, é algo que soa como normal, mas você dizer para um homem de 75 anos, cuja mulher tem 65, que ela está diagnosticada com esterilidade: farei de ti uma grande nação, e sai dessa terra, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Oh, meu irmão, tem que ser crente de verdade, para pegar tudo que tem, e dizer para Ur: estou indo embora, dizer para Arã: estou indo embora. Por quê? Para onde você vai? Não sei. Mas como não sabe? Quem me chamou me disse vai, e quando ele diz vai, eu vou, porque eu acredito que ele vai cuidar da minha casa. Ora, saiu sob uma palavra: vai, e eu vou te mostrar. Depois, farei de ti uma grande nação. Para um homem que já estava na sua idade, na terceira idade. E ele disse: e tem outra coisa, eu vou ter um segredo contigo. Você vai ser uma bênção, Abraão. Veja, Deus falou: eu vou te abençoar grandemente, e tu serás uma bênção. Deus não disse a Abraão: eu vou te abençoar e você vai ser abençoado. Deus disse a Abraão: eu vou te abençoar e tu serás uma bênção. Mas qual é a diferença de ser abençoado e ser uma bênção? Porque quem é abençoado, ele é abençoado e ponto. Agora, quem é uma bênção, ele é bênção e ele abençoa. Onde ele chega tem bênção. Onde ele chega tem conquista, onde ele chega tem vitória, onde ele chega tem prosperidade. Deus falou: Abraão, sai daí, porque eu vou fazer de ti uma grande nação, vou te levar para uma terra e tu serás uma bênção. Ô irmão, você sai do culto com uma palavra dessa? Meu Deus do céu. Já sai olhando a conta bancária. Não, Deus falou que é uma bênção, vai chegar a bênção. Abraão sai e chega no lugar e Deus diz: Abraão, é aqui o lugar que eu vou te dar. Só que tinha um detalhe, pastor Joinville. O lugar era seco. O lugar estava passando fome, pastor Jeremias. Quando Abraão chega em Canaã e sobe as montanhas até Betel, o texto sagrado diz que havia fome na terra. Como é que um homem sai de Ur, depois de Arã, lugares ricos, e vai para uma terra sob uma promessa, e quando ele chega, Deus fala: aqui é sua, pode habitar. E aí ele chega no lugar seco, que está todo mundo passando fome. Qual é a lógica de Deus para essa situação? Aí vai acontecer que Abraão resolve descer para o Egito.
Abrão não saiu pobre de Ur, ele saiu rico. Ele saiu rico. Abrão não deixou a riqueza toda e foi embora só com a sacolinha, não. Abrão foi rico. Só que quando ele chega em Canaã e sobe a Betel, mesmo a sua riqueza não daria conta, porque a terra não tinha como dar alimento para o seu gado. E o dinheiro, a prata e o ouro que Abrão tinha ali, não serviria de nada no meio da sequidão e da fome. Abrão desce para o Egito. O texto vai dizer que quando Abrão desce para o Egito, ele combina com Sara. Vamos contar a história no Egito. Eu tenho certeza, você é muito bonita. E Abrão era um marido que galanteava a esposa. Porque por 2 vezes ele diz para Sara, você é muito bonita. E se nós chegarmos lá e disser que eu sou teu marido, eu tenho certeza que eles vão me pegar, eu vou para a glória, eu vou para a eternidade e você vai ficar no Egito. Então vamos combinar. Chegamos lá, você conta metade da história. Nós somos irmãos, ok? Fechou. Descem para o Egito, chega lá, contam a história. Só que a mão do Senhor pesa sobre o Egito, o faraó percebe que Abrão, na verdade, é marido de Saraia. E mandam eles saírem do Egito. Só que o texto vai dizer que quando eles saem do Egito, eles saem muito rico, com prata e com ouro. O que foi que Deus falou para Abrão lá em Gênesis 12? Você será uma bênção. Aí quando Abrão sobe de novo a Betel, tem um detalhe. O sobrinho dele estava junto com ele em todas. E por Abraão ser uma bênção, Ló também foi abençoado. Ao ponto de a cidade ou a terra de Canaã não comportar 2. Não dava para os pastores de Ló pastorear as ovelhas de Ló e os pastores de Abrão pastorear as ovelhas de Abrão. Não tinha pastagem para os 2 rebanhos. Porque eles saíram ricos mais do que chegaram. E o texto vai dizer que agora há uma divisão a ser feita, uma decisão a ser tomada. Abrão chama Ló e diz, nós somos irmãos. Não é lícito que a gente brigue, nem os nossos pastores briguem. A terra está à sua frente, eu te dou o direito da escolha. Escolhe para onde você quer ir. O texto diz que Ló olhou para as campinas do Jordão, e o lugar era tão bom, que o texto bíblico vai chamar de jardim de Deus. Pensa num lugar bom. Ora, até eu que sou mais bobo. O meu tio me deixa escolher. Eu olho para um lugar que está seco. A gente já saiu de lá uma vez porque estava com fome. Voltamos para cá de novo. O gado vai passar fome porque não comporta. A terra não dá para criar os 2 rebanhos. Ele olha para as campinas do Jordão. O jardim de Deus, como diz o narrador do texto bíblico. Ô tio, vou para lá. Abrão diz, vai? Então vai em paz. Ele vai para a região de Sodoma. E a história de Abraão é tão linda que Deus gostava de conversar com Abrão. E quando Ló vai embora para o lugar que aos olhos do homem é melhor, Deus chega do lado de Abrão e disse, Abrão, parafraseando, gostei da tua atitude. Abrão, agora eu vou te mostrar a terra que Ló não viu. Eu vou mostrar o que é seu. Abrão, vamos para a direita, Abrão. Está vendo isso aqui, Abrão? Isso aqui vai ser seu. Abrão, vamos para o outro lado, Abrão. Está vendo isso aqui? Isso aqui vai ser seu e da tua descendência. Abrão, vamos para o norte, Abrão. Deus foi levando Abrão para o norte. Abrão, está vendo isso aqui? Estou vendo, Senhor. Isso aqui vai ser da sua descendência. Abrão, vamos para o sul, Abrão. Você está vendo? Levou Abrão. Está vendo aqui? Estou vendo, Senhor. Isso aqui vai ser da tua descendência. O que é que Deus estava falando com Abrão? Olha, Abrão, eu esperei Ló escolher pelos olhos, mas agora eu estou te dando pela fé. Ló escolheu aquilo que ele achou bonito, mas você é uma bênção. Ló estava sendo abençoado por causa de Abraão, ao ponto que depois disso a vida de Ló entrou em desgraça, mas a vida de Abraão continuou sendo abençoado. Não importa onde Deus te leve, se você é uma bênção, o lugar deserto se transformará em mananciais, onde há morte haverá vida, onde há enfermidade haverá cura. Orebanchoremidacai.
Abraão viu, ou Abraão viu o que Ló não viu, porque Deus esperou Ló sair para revelar para Abraão. Deus tinha uns segredos com Abraão que era uma coisa espetacular. A mulher de Abraão arrumou um problema para dentro de casa, missionário. Sabe aquele crente, você já ouviu essa expressão, pegar a prova com as mãos? Pois é, Sarai fez direitinho o protocolo de quem quer pegar a prova com a mão. Havia uma promessa de Deus para Abraão. Sarai olhou para a sua condição e disse, comigo não vai dar. Eu não tenho, não posso, já passou o costume das mulheres. Sarai disse para Abraão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato aqui com a nossa escrava, que nós tiramos do Egito. Ela vai conceber, vai dar luz, e o filho dela vai ser meu filho. Porque eu sou a dona da escrava, obviamente eu sou o dono do filho da escrava. Tá bom. Combinado, H, ok. Só que Sarai ainda não conhecia, missionário, o que é amor de mãe. E quando passou alguns meses, pastor Wagner, naquela época não tinha o exame beta de sangue para saber se está grávida ou não tinha ultrassonografia. Agar começa a perceber alguma mudança no corpo dela pela gestação. E, de repente, Agar, que tinha combinado, que era escrava, que o filho dela, na verdade, ia ser do seu senhor, passa a se sentir a mãe do herdeiro da riqueza de Abrão. Ela não é mais Agar, a escrava de Sarai. Ela agora é a mãe do herdeiro, do dono da casa. E aí Sarai arrumou um problemão para a casa dela. Porque Agar passava por ela e Sarai dizia, Agar, vai lavar a louça. Não, senhora, estou gestante, sou preferencial. Se quiser, lave a senhora. Eu não, sou mãe do herdeiro dessa casa. Aconteceu que Sarai foi reclamar para Abrão. Abrão, marido abençoado. Ela primeiro propõe a ele e depois leva o problema da proposta que ela fez. Abrão, diga a Sarai, estamos com um problema em casa. A escrava não quer mais ser escrava. A escrava agora acha que é a mãe do herdeiro da casa. Abrão disse, Sarai, a escrava é sua, querida. Está na tua mão. Aí, Sarai vai lá e castiga Agar. Ao ponto que Agar resolveu sair da casa de Sarai e não ser mais a mãe do herdeiro, mas não queria, ela só não queria estar na presença de Sarai. E Agar vai para o deserto, e as irmãs cantaram aqui. A primeira vez que Agar vai para o deserto, ela está gestante. E quando ela está gestante, ela para num lugar, à beira de um poço, e um varão apresenta do lado dela. E aí é Deus quebrando o protocolo, porque até então a única vez que Deus tinha se referido a uma mulher no texto bíblico foi para Eva para perguntar, por que você deu fruto para o seu marido? Aí agora, ele olha para uma escrava egípcia e diz, Agar. E aí o anjo do Senhor vai tocar na ferida que Agar não queria que tocasse. Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor já vai dizendo para ela quem ela é, pastor. Agar, serva de Sarai. Tudo que Agar não queria ouvir é que ela era serva de Sarai. O anjo vai logo dizendo, Agar, serva de Sarai. De onde vem e para onde vai? Eu venho fugida da presença da minha senhora. Aí o anjo já diz, olha, volta lá, humilha e te arrepende. Por quê? O que você carrega no teu ventre é filho de Abrão. E Abrão é meu amigo. Eu tenho aliança com ele. E deixa eu te fazer uma coisa. Eu vou montar uma clínica aqui pela primeira vez na história. Eu vou dizer para você o que é ultrassonografia. O raio-x de Jeová desceu ali e disse, olha, vai ser homem, tá? É menino. O anjo viu. Na televisão do anjo ele viu, é menino. E já vou dar o nome, é Ismael. Por que Ismael? Porque o Senhor está ouvindo a tua aflição, Agar. Volta lá, Agar. E Agar volta, se humilha. Nasce Ismael, passa-se um tempo, 14 anos, aí vem Isaac. Aí lá vem Sarai de novo para Abrão. Abrão, outro problema aqui em casa, Abrão. O que foi, Sarai? Agora, o menino da escrava está desdenhando do nosso bebê. Eu não quero que esse menino cresça com ele
para ser herdeiro junto com ele. Eu quero que o meu filho seja o seu herdeiro. Ô irmão, por um pai ouvir isso, e um pai Abraão, que era um pai amoroso, foi difícil demais. O texto vai dizer, Elias, que Abraão ficou amargurado. Aí quem é que chega para ser o psicólogo do divã de Abraão, pastor Erivaldo? É Deus. Deus chama Abraão e diz, Abraão, deixa eu te dar um conselho, Abraão. Ouve a tua mulher, Abraão. Quer ser bem-sucedido em casa, Abraão? Ouve a tua mulher, Abraão. Faz o seguinte, eu vou combinar uma coisa contigo. Você ouve a Sarai, despede o menino e deixa que dele eu cuido, tá? Nós vamos fazer um acordo. Eu vou dar paz na sua casa. Eu vou dar paz na sua casa. Senhor, mas e o menino? Vai para o deserto. Deixa comigo, Abraão. Deixa comigo que lá no deserto eu sei que ele é teu filho. Enquanto ele estiver no deserto, eu estou cuidando dele, Abraão. Aí Agar vai embora. Errante como louvou o círculo de oração. Quando chega no deserto, acabou o odre, não tem mais água. E quando ela deixa o menino, o texto diz, na distância de um tiro de arco. E ela diz, não quero ver o meu filho morrer. E ela vai para longe dele. E de repente o anjo apresenta para ela e diz, Agar, por que você está se preocupando com teu filho, Agar? Você se esqueceu do nosso encontro há 14 anos atrás, Agar? Quando você batizou o lugar que nós nos encontramos de Laai Roi. E o que significava isso? Ele é o Deus que vive e que me vê. E você lembra, Agar, que eu disse que o teu filho era Ismael, porque eu estava ouvindo? Então não te preocupes, Agar, porque esse aí é filho do meu amigo. Eu ouvi a voz do menino e já providenciei água nesse deserto. Como é que pode, pastor Jeremias, um Deus tão amigo que cuida das questões de casa de Abraão? Aí acontece um problema com Ló. Lembra que eu disse que depois que Ló separou de Abraão, só veio o problema para ele? Ló foi morar em Sodoma. Lá em Sodoma eles eram tributários do rei Kedorlaomer. E quando eles passaram-se alguns anos, eles resolveram não pagar mais o tributo. Houve a guerra dos 5 contra os 4 reis. A cidade de Sodoma foi tomada, os reis caíram numa armadilha de um vale de betume, que era uma espécie de piche. E a cidade foi tomada. E o texto vai dizer que foge um homem da tragédia da guerra e chega na casa de Abraão dizendo, Abraão, Sodoma foi tomada. E tem um problema, o teu sobrinho foi cativo. Agora lá vai o Abraão, que era pastor. Mas ele fala para os seus servos, 318 servos na sua casa, vai todo mundo pegar a arma e nós vamos para a guerra. Ele vai para a guerra, ele consegue vencer o que 4 ou que 5 exércitos não venceram. Ele volta com Ló, com a família e com o povo de Sodoma. Quando ele volta, o rei de Salém, que é Melquisedeque, vai lá e abençoa ele. E diz, Abraão, você é abençoado. Ora, mas alguém que é uma bênção precisa ser abençoado por alguém. Sim, sabe por quê? Porque o texto diz que Melquisedeque era sumo sacerdote do Deus verdadeiro. E vai acontecer que não importa a tua situação, você precisa estar debaixo de uma autoridade. Ah, mas eu já sou uma bênção, não interessa. Você precisa estar debaixo de uma autoridade. O que aconteceu nessa pandemia é que muita gente esqueceu que precisa estar debaixo de uma autoridade e resolveu ir viver a sua vida. Não, eu sou crente, eu só não frequento igreja. Mas deixa eu te dizer uma verdade. Abraão era a bênção, ele não era abençoado, ele era a bênção. Mas quando ele volta de Sodoma, ele dá uma passadinha lá em Melquisedeque e diz, Melquisedeque, põe a mão na minha cabeça e me abençoa, porque eu mesmo sendo uma bênção, eu preciso de uma autoridade espiritual sobre a minha vida. Felipe desce para Samaria. E o texto vai dizer que Felipe está pregando o evangelho, e de repente o evangelho de Samaria é tão gostoso, tão bom, que estava todo mundo sendo enganado por Simão, e de repente todo mundo deixa a casinha de adivinhação de Simão, e vai para a igreja que Felipe está pregando, e o povo começa a ser batizado. Até o próprio Simão resolve fechar a casinha de adivinhação, e vai lá ser batizado por Felipe, e a notícia chega em Jerusalém, olha, lá em Samaria, Felipe está pregando, Deus está derramando a sua graça, todos estão sendo batizados nas águas, só que tem um porém, Felipe é submisso,
ele sabe que existe uma autoridade. Felipe ainda não impôs a sua mão sobre eles para receber o Espírito. E aí desce os apóstolos de Jerusalém para Samaria. E o texto vai dizer, e impondo eles as suas mãos, descia o Espírito Santo, e todos eram batizados com o Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma revelação, você precisa estar debaixo de autoridade, não importa qual seja o seu cargo eclesiástico, o seu cargo no mercado financeiro, o seu cargo no mercado econômico, não interessa. O que é interessante é que você precisa chegar debaixo da autoridade de Melquisedeque e dizer, me abençoa, porque eu já sou uma bênção, mas eu preciso ser abençoado. Aconteceu que quando ele volta, paga o dízimo, é abençoado, paga o dízimo. O texto vai dizer que o rei de Sodoma faz uma proposta para ele. E diz, Abrão, me devolve suas almas e fica com tudo que você pegou que é de Sodoma. Imagine, Sodoma só tinha incredulidade, impiedade, pecado, adultério, fornicação. Só que nós vemos hoje tinha em Sodoma. Aí o rei de Sodoma disse, pega tudo para você, só me deixa as almas, as pessoas. Sabe o que Abrão vai responder para o rei de Sodoma? Antes de ir para a guerra, eu levantei as minhas mãos. Olha o que ele vai responder. Levantei a minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Enquanto nosso presidente falava aqui sobre a Ucrânia, que o trono ainda tem o domínio sobre a terra, eu me lembrei disso que Abrão vai dizer para Sodoma, para o rei de Sodoma, ele disse, olha, antes de ir, eu levantei a minha mão ao Todo-Poderoso, você não precisa me dar nada, porque enquanto você não me der nada, eu ainda tenho o favor dele, a bênção dele, a graça dele, a glória dele, eu prefiro estender as minhas mãos para o alto, do que receber aquilo que é de Sodoma. Mas esse ato de Abraão, ou de Abrão, pastor Arnaldo, teve uma repercussão na glória. Sabe por quê? Quando Abrão se nega a receber o que é de Sodoma, quem é que aparece para Abrão? Quem é, missionária? O Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso vai dizer o seguinte, Abrão, não temas, eu sou o teu escudo. Abrão, Sodoma queria te presentear e você não aceitou, não temas, eu sou o teu grandíssimo galardão. Olha o que Abrão perderia, pastor Jeremias, se ele dissesse para o rei de Sodoma, não, daqui que eu quero sim, eu quero ficar mais rico. Ele disse, não, de você eu não quero. Eu levantei a minha mão para o Todo-Poderoso. E é dele que vem. Mas veio na hora, missionária Leonilda, quando o rei virou as costas, Deus falou, Abrão, não te preocupes, eu sou o teu galardão. E aí deixa eu te revelar alguma coisa dentro do texto sagrado. Ei, talvez você tenha rejeitado uma proposta irrecusável, mas você percebeu que a proposta vinha de Sodoma, o presente vinha de Sodoma, e você levantou a mão e disse, Senhor, eu prefiro do Senhor do que de Sodoma, mesmo não sabendo como virá e de onde virá, mas eu prefiro do Senhor. Deixa eu te dizer, o Senhor está dizendo, sou eu o teu galardão, não temas. E eu quero encerrar com essa conversa de Abrão com o Senhor. Ele disse, Senhor, mas o que é que o Senhor vai me dar? Porque eu tenho riqueza, mas eu não tenho filho. Eu não tenho para quem passar a minha riqueza, Senhor. Eu já avancei a minha idade, eu não tenho mais como gerar. Em casa não tem mais como gerar. Tudo que eu tenho
vai ficar para o mordomo, que nasceu na minha casa. É o único que pode herdar o que eu tenho, Senhor. Abraão estava dizendo, Senhor, mas o Senhor já me deu tanto. O que é que o Senhor vai me dar, Senhor? Porque o que o Senhor me der, eu não tenho para quem passar. Porque eu gostaria de verdade, era ter um filho. Mas eu não tenho. Então não tenho para quem passar. Senhor, vai ficar tudo para Eliezer. Aí Deus olha para Abraão e diz, não, Abraão, não é Eliezer, não. Vai ser de ti que vai nascer o teu herdeiro. Aí sabe o que Deus faz? Deus pega Abraão e tira para fora. Por que para fora? Porque enquanto Abraão está dentro, missionária Ângela, ele só está vendo o que permite ser visto dentro do ambiente. Ele vê a riqueza que ele tinha, mas não tinha a cama de um filho para ele poder passar a herança. Ele viu uma esposa já avançada de idade, que não poderia gerar. E ele via o servo que herdaria tudo que era dele. Não que Abraão fosse mesquinho, que não queria deixar para o servo, mas Abraão queria ter o prazer de dizer, olha, é o meu filho. E aí o que Deus faz com Abraão? Ele tira Abraão do campo de visão, que só aparece para Abraão aquilo que é limitador, aquilo que é impossibilidade, e leva Abraão para fora. E quando ele leva Abraão para fora, qual é a primeira ordem de Deus para Abraão? Abraão, olha para o céu. Abraão está olhando em volta dentro da tenda e só vendo as impossibilidades. Deus tira Abraão do campo de visão natural e leva ele para fora. E o que é que tem lá fora? O céu. Lá fora não tem esterilidade porque ficou dentro da tenda. Lá fora não tem riqueza para não passar para ninguém porque ficou dentro da tenda. E o que é que tem lá fora? O céu. E como é que Abraão, qual é o movimento natural de quem faz, qual é o movimento natural que temos que fazer para olhar para o céu? Qual é? Agora, todo mundo tenta olhar para o céu. Olha para o céu. O que você fez? Levantou a cabeça. Aí você se lembra do salmista escrevendo, 121? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele elevou para o monte, não veio de lá, é de lá. O grande problema nosso é que a gente acha que a situação da tenda, ela é definitiva, Gerson. O problema é que a gente acha que a situação da tenda vai perdurar para sempre. Mas Deus está dizendo, está na hora de sair da tenda. E não entenda como sair de casa, sair da igreja, não. É espiritualmente, está na hora de sair daquele lugar que está limitando a tua visão e ir para um lugar que você só vai enxergar o céu. Mas para que eu vou olhar para o céu? Para contar a estrela. Ó, irmão, diga para mim. Abraão está pedindo um filho e Deus manda Abraão contar a estrela. Abraão está falando do plano natural. Deus está tirando Abraão das limitações da naturalidade. E está levando para fora e dizendo, olha para o céu e conta as estrelas. Se as pode contar, porque assim será a tua descendência. Eu vou entregar essa palavra nessa noite dizendo para você, a partir de hoje você vai parar de olhar para dentro da tenda e ver as impossibilidades, Renata, as limitações. E agora você vai andar olhando para as estrelas. Aí alguém vai perguntar, mas agora você está mais crente do que estava, está acreditando no que não acreditava, pela esperança, está acreditando contra a esperança? Estou sim. Por quê? Porque eu estou contando estrela. Mas como assim, pastor Antônio? Como assim contando estrela? É porque quem me chamou me disse, vem para fora e vai contar estrela. Porque assim como as estrelas do céu são incontáveis, assim será a tua descendência.
Fique de pé, querido. Não sei quais são as limitações que estão te impedindo de acreditar que amanhã Deus tem propósitos, projetos para a tua vida. Mas nessa noite está na hora de sair de tudo aquilo que te rodeia e daquilo que impede a tua visão. Vai para fora e olha para o céu, mas lá não tem nada, tem sim, tem estrela. E qual é a garantia? Porque aquele que te chamou e disse, conta a estrela. Quando você conta a estrela, você está dizendo, eu acredito. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7. Não, eu já perdi a conta, por quê? Porque o que Deus vai fazer é bem maior. Os discípulos estavam sendo açoitados por uma grande tempestade. Jesus não estava dessa vez no barco. Os varões cantavam a passagem que ele estava. Mas essa aqui, Jesus não estava. Porque Jesus estava orando no monte e eles no mar da Galileia navegando. O comentarista da lição passada, da classe do jovem, disse que era cerca de 12 a 14 horas navegando. E o vento era contrário. E a sensação de um pescador experiente em navegação é de que todo o seu conhecimento não valia de nada, porque o barco ia afundar. Dentro do barco tinha medo, tinha desespero, tinha aflição. E fora do barco, missionária, tinha uma visão. Lá vem Jesus andando no mar. Ô irmão, imagine para um pescador experiente, quase morrendo e o barco quase afundando. Ele olha para o meio do escuro, porque nem a lua estava tempestade, e vê um homem andando sobre as águas. E aí, a visão de Jesus não causa alegria, causa medo. E alguém vai gritar, é um fantasma! Aí Jesus percebe o desespero, e antes de chegar no barco ele grita, sou eu, não temais. Só que o medo dentro do barco era tão grande, que ainda causou dúvida. E Pedro vai dizer, se é tu mesmo, me faça ir contigo. E o que é que Jesus fala para Pedro? O que é que Jesus fala para Pedro? Está esperando o quê? Vem. Pastor Joinville, Jesus não falou para Pedro, Pedro, vem que a água está tranquila. Vem que eu fiz uma ponte para você passar. Pedro, vem porque está tranquilo, eu vou te segurar. Se você... Não. Jesus falou para Pedro, vem. Os 11 ficaram dentro do barco com medo. Mas só um experimentou o que ninguém jamais na história experimentou. Só 2 pessoas na história da humanidade andaram sobre as águas. Um foi o Deus encarnado. E o outro foi alguém que acreditou que era melhor sair do barco do medo. Era mais fácil sair do barco do medo e enfrentar a tempestade, porque ele estava ouvindo uma voz que dizia, vem. E essa voz era tão forte que fazia o vento ficar calmo aos ouvidos dele e o mar ficar quieto. Ei, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Está na hora de sair desse barco. Mas como eu vou sair? Jesus não me mostrou ainda. Ele mostrou, ele disse, vem. Mas vem para onde? Ele diz, vem. 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 Creia. Creia. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero perguntar nessa noite, é alguém que ouviu essa palavra e quer receber Jesus como seu Salvador? Se tiver, levante a sua mão, que nós queremos te conhecer e orar pela sua vida. Mas rapidinho assim, Jesus está te esperando rapidinho. Na internet, aqueles que nos assistem, se tiver alguém que ouviu essa palavra e foi tocado pelo Espírito Santo nesta noite, você mesmo, eu estou olhando para você e estou te dizendo, Jesus Cristo te chama, vem.
Saia desse barco do medo, saia desse barco da depressão, saia desse barco da angústia, saia desse barco da aflição, saia desse barco que alguém está dizendo não vai dar certo, é morte, é frustração. Ei, Jesus está dizendo vem, porque se você ouvir o chamado de Jesus, haverá vida e vida com abundância. Aqui, tem alguém para Jesus? Se tiver, levante a sua mão. Nós vamos orar. Na internet, se tiver alguém, diga nas redes sociais, eu quero receber Jesus como meu Salvador. Senhor, aqui está a tua igreja. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor falou conosco através da sua palavra. Tem momento, Senhor, que é necessário sair do barco do medo e acreditar numa única palavra, o Senhor dizendo vem. Ó Deus da minha alma, eu oro por aqueles que estão aqui, por aqueles que serão tocados pela internet, ao vivo ou pela gravação desta mensagem, deste culto. Em nome de Jesus eu quero repreender o vento. Em nome de Jesus eu quero orar para que essa pessoa que nos ouve, para essa pessoa que cultua conosco, possa ser tirada dessa tenda que só aparenta a impossibilidade. E para que eles possam vir para fora, olhar para o céu e olhar para as estrelas, e o Senhor dizendo, olha, chamas, contas, se as pode contar. Senhor, porque a tua palavra diz que Abraão não poderia contar, mas o Senhor as conhece, cada um pelo seu nome. Em nome de Jesus eu oro. Eu oro para que haja restituição no casamento. Eu oro para que haja milagre na família. Eu oro para que haja salvação. Eu oro para que haja libertação. Eu oro para que haja portas abertas. Eu oro para que naquele lugar onde as impossibilidades se levantam, meu Senhor, alguém vai ter coragem de sair do barco e dizer, eu estou indo ao encontro de Jesus. Eu estou indo ao encontro de Jesus. Eu oro pela tua igreja, meu Senhor, e te agradeço. Amém. Deus abençoe. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.